Viajantes, mais uma live nessa quinta-feira, véspera de feriado. E hoje a gente vai bater um super papo com o Fernando Arruda, que tem um monte de viagem aí para contar pra gente. E inclusive hoje ele mora no Canadá e vai bater um papo aqui também, além de contar sobre várias viagens. Ele já foi travel writer também, já escreveu guias de viagem. Já escreveu um livro de viagem que está aqui, os relatos de viagem dele. Ele já está aí, ó. E, enfim, tem uma vasta história aí no mundo das viagens. Vamos esperar a galera entrar um pouquinho, Fer, que eu já te convido aí. Enquanto isso, pessoal, quem puder, vai clicando no coraçãozinho ali para o Instagram saber que a gente está ao vivo aqui. O algoritmo do Instagram adora esses coraçõezinhos. Então, se vocês puderem ajudar dando coraçãozinho, eles vão mostrando para mais pessoas. E cliquem também no aviãozinho ali, ó, para mandar para os amigos de vocês, enfim, toda a galera aí que tá no Insta e que curte viajar, curte informações de viagem, eventualmente alguém que esteja aí planejando morar no Canadá também, porque, como eu disse, o Fernando está morando lá. De repente ele tem umas dicas bacanas aí pra gente também. Beleza? Sentem o dedo no coraçãozinho aí que eu já vou chamar o Fer. E mandem pros amigos, galera. Vamos lá. Só aceitar e chegar aí pra bater esse papo. Grande Fer, e aí, cara, como é que você tá? E aí, meu querido, tudo certo? Belezinha, tudo ótimo. Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem. O meu tá funcionando legal ou não? Tá ótimo aqui, cara. Então, Fer, pô, primeiramente, obrigado por ter topado trocar essa ideia aí. A gente já conversou várias vezes, assim, sempre à distância, né? Pois é, cara, Falando tá sobre, difícil um sobre encontro. viagens e projetos, exatamente. Vários desencontros, né? Eu morava no interior de São Paulo, você morava aqui em Santa Catarina, eu vim pra cá, você foi pro Canadá, enfim, a gente sempre se Agora, desencontrando. tu tá em Balneário agora? Eu tô aqui em definitivo, mais uma vez em definitivo em Balneário, vai fazer fez já 2 anos. dois Caraca, anos e pouquinho, nessa última vez aqui. eu morei acho que 15 anos aí, mas É, acho que esse período também em Itajaí, eu fiquei entre Itajaí e Balneário. Pô, eu vi que tu já pode tá com o crer. livro aí, eu nem o dever de casa fiz, cara. Tô sem um exemplar do Tô, tô livro aqui. com, tô com o livro na mão aqui. É, a gente tá vendo, tem pouquinha gente hoje, cara. Tá muito difícil, tá muito. Como é que fala? Tá muito concorrido Muito esse horário concorrido, pra é live. a É, temporada de live, e né? hoje, e hoje também tem muito artista fazendo live, mas a galera que tá aí, fica aí que vai ter muita história boa. Essa live também depois vai ficar salva aqui e vai para o youtube.com/viajante inveterado. Aí, enfim, muita gente lá vai acessar também, vai ver essas histórias do Fer. Fer, eu Bacana. vou deixar você se apresentar então, cara. Primeiro de tudo, mais uma vez, obrigado por ter topado Eu esse que agradeço, bate-papo. eu que agradeço. E eu queria que você contasse, cara. Eu sei que já faz algum tempo, não sei se você lembra ainda, É, mas do teu início lá, eu sei que você é jornalista, né? Eu queria saber lá atrás quando que surgiu esse negócio de viagem na tua vida. cara, curiosamente, a primeira viagem de avião que eu fiz foi a primeira para sair do país. Foi em 2002. E foi com um dos guias que a gente depois, 10 anos depois, a gente ajudou a atualizar, né? Eu usei a primeira edição do Guia o Viajante Uhum. e eu fui para a Espanha em 2002. Fiquei, acho que uns 2 meses na Espanha. Depois eu fui para a Inglaterra. E daí, antes de voltar para o Brasil, vim saí da Inglaterra, Holanda, Bélgica, França, voltei para a Espanha e daí voltei para o Brasil. Mas isso, cara, eu tinha 20 anos. Primeira vez que eu entrei num Legal, avião foi para sair mesmo. legal. Foi um mochilão que você fez? Como é que Foi um foi? Que mochilão. E tipo eu de não viagem levei que o foi? guia ainda, cara. Porque os guias Hum, dos ISO, tu tem algum aí depois para... Bom, quem te segue também já tem, conhece os guias, tem. né? Deixa eu pegar aqui, ó. Pera lá, tá aqui do lado, aguentei. Pode ir falando aí. Então, os guias são bem
bem grossos, né, cara? E pesados. Então, era o meu primeiro mochilão, eu não sabia muito bem como seria, quanto de peso botar na... Talvez, inclusive, talvez tenha sido esse aqui que viajou contigo. Foi da menininha, esse mesmo. Da menininha. Só que eu... Essa aqui é a sexta edição. Esse aqui foi o meu primeiro, por isso que eu falei que talvez tenha sido esse. O meu ainda foi uma Esse aqui foi o meu pirataria, cara, primeiro. porque como eu sabia já os países que eu ia visitar, eu fiz cópia de alguns países, tanto os que eu já sabia que eu iria, quanto os que eu... Sim. Uma vez que tu tá na Europa, é fácil de mudar o destino, né? Então, eu fiz cópia de algumas páginas e levei as páginas mesmo. Não levei o guia. Porque é uma bíblia, né, cara, realmente. Não, e não era meu, é uma foi um bíblia. amigo meu que me emprestou, inclusive. Aham, esse aqui, só para ter uma ideia, sei lá, deve ter mais de 600, 700, não, 800 páginas, cara. Cara, e nem passava pela cabeça que... o peso. Nem passava pela cabeça que 10 anos depois a gente ia trabalhar junto para escrever, pois é. para atualizar esse livro. Provavelmente a gente vai falar daqui a pouco sobre isso também, né? Com certeza. Tá, então você fez essa primeira trip, você já estava na faculdade? Em 2002... Cara, eu não lembro. Se não estava, estava começando. Já estava. Na faculdade, eu comecei a fazer arquitetura na Federal aí. Olha só. Daí, mas fiz um mês de faculdade. Certo. E daí voltei para Balneário e comecei a fazer jornalismo na Univale. Daí eu fiz um semestre, tranquilo, e daí fui fazer essa viagem. E essa viagem durou quanto tempo, Fê? Cara, durou ao todo 5 ou 6 meses. Era aquela moleque, o cara fala... Você ficou um tempão lá, cara. Mas sabe aquele papo de que não volto mais, vou ficar o resto da vida? Mas durou isso aí. Essa foi uma das tentativas que eu tive de fazer isso, né? Eu acho que eu tentei 3 ou... Pra Europa foram 2 vezes que eu falei, eu vou e não volto mais. Dava 3, 4 meses, eu tava de volta. Acabou voltando. Tá, mas agora, cara, essa passagem aí da tua vida eu não sabia que você tinha ficado tanto tempo. Agora eu fiquei curioso. O que você fez lá, cara? Estudou, trabalhou? Eu fiquei um tempo na Espanha e era bem na época da Copa de 2002. Eu assisti a final da Copa. Inclusive, eu fui ver a final esses dias que a Globo reprisou, porque... Sim. Cara, lá 2002, Copa do Japão e Coreia, né? Japão e Coreia. E na Espanha, cara, acho que era 8 da manhã o jogo, se não me falha a memória também. E daí a gente foi para Não, era meio-dia, 8 da manhã era no Brasil. Daí a gente foi para um pub para assistir, mas daí aquela barulheira, né? Tinha um grupo de alemães, um grupo de brasileiros. Então assisti o jogo mesmo, eu fui ver agora que a Globo reprisou. E daí eu fiquei lá esse período. E, cara, uma coisa engraçada é que o recepcionista do albergue que a gente tava, que ficava numa paralela das Ramblas, isso foi em Barcelona. Quando a gente voltou desse jogo, ele trancou a recepção, era um alemão, e botou um aviso lá na frente que os seguintes hóspedes não poderiam entrar, eram todos os brasileiros. Bah! Mas era brincadeira. Era brincadeira. Que bom. Eu fiquei quase um mês nesse albergue aí. Olha que legal, cara. E daí, dali, eu fui para Inglaterra, que tinha um primo meu morando lá, na verdade, primo da minha mãe. E eu não conhecia, eu fui conhecer... Tipo, acho que a minha mãe comentou com uma prima ou com meu avô, que eu estava na Europa, daí chegou nessa conexão, eu fui conhecer esse primo lá. Daí fui para Inglaterra, fiquei na casa dele, acho que mais uns 2 meses, 2, 3 meses, daí arrumei trabalho, mas aquele jeito de trabalho legal, né? Sim. Foi levando para ajudar ali a pagar as contas e continuar viajando. E ele morava com um casal de espanhóis também, de Barcelona, e daí quando eu arrumei o primeiro trabalho que eu arrumei, cheguei com dinheiro em casa, queria pagar, daí o cara, não, tá tudo... Está ficando aí na sala, não precisa contribuir com nada, aqui... Foi gente boa pra caramba. Foi muito bacana. Em viagens, a gente sempre encontra essas almas assim, né, cara? Pois é uma coisa curiosa, porque eu tenho, enfim, você, gente que já viajou muito, a gente tem milhões de histórias, né? E eu também tive essa sorte de encontrar muita gente bacana pelo caminho, cara. Eu penso, parece, às vezes pessoas próximas da gente não ajudam tanto, né? Quando você está lá no meio do nada, perdido, num país desconhecido, uma pessoa que nunca te viu na vida
pô, vai lá e estende uma mão numa hora que você tá precisando, assim. É muito bacana, é. Acontece dessas. É, Eu acho que isso e daí são as histórias que a gente conta depois, né? Pô, isso aí passou 2002, caraca, cara, vai fazer 20 anos dessa primeira. Pô, eu vi agora que meu pai pois e minha é. mãe entraram, meu pai e minha mãe estão assistindo Ah, que também. legal. Pô, São, sejam bem-vindos aí. são Hoje eu tô. o motivo dessas voltas e dessas interrupções que eu fiz nas viagens aí, que eu Ah, ia, dizia que ia ficar um ano, dois e voltava. A fiquem saudade aí batia que hoje ele forte. vai contar tudo que ele não contou para vocês. Mas, ô Fer, beleza. Aí você ficou esse tempão lá na Europa e aí você voltou aqui para o Sul. Voltei, continuei a faculdade, que daí é o que Uhum. vai chegar na próxima história de viagem, né? Que foi o meu trabalho de conclusão de curso, que é o livro que tu tens aí. O seu livro 4321, de Itajaí a Machu Picchu, Esse aí. que, se não me falha a memória, 4321, na verdade também pode ser 4.321 quilômetros, né? É, Que foram viajados, é isso? sabe aquela. Ah, tá. Tá fresco É, na cabeça ainda, a memória tá boa. essa viagem foi especificamente para escrever o livro, porque o curso de Que jornalismo da legal. Unif, eu não sei se ainda é assim, né? Ou se outros cursos também no Brasil são assim, mas quando tu está prestes a se formar, tu pode escolher alguma modalidade jornalística, um ensaio de assessoria de imprensa, um documentário, e o meu eu escolhi fazer uma grande reportagem em livro. Uhum. E daí, cara, o destino nunca passou pela cabeça ser outro, assim. Eu tenho um amigo que é peruano, e a mãe dele Uhum. tem uma agência de viagens aí em Balneário, inclusive. Nem sei se atua ainda, mas ela era bem agência específica pro Peru. Legal. E daí, sempre que a gente ia na casa dele para fazer essas reuniões de molecada, né? Segundo grau, cara, tem imagem de Machu Picchu em qualquer lugar que tu vá, assim, vai no banheiro, vai na sala Uhum. e tudo. Então, ficava no nosso. Tanto que eu acho que praticamente todos os meus amigos, desse grupo de amigos, já algum dia já foram para lá. Foram pra lá. É, Porque aquilo fica legal. batendo no inconsciente do cara, a imagem de Uhum. Machu Picchu é muito marcante mesmo, né? Quando a gente Não, vê sem aquilo dúvida. pela primeira vez, o cara coloca como meta um dia chegar lá. Com certeza. E daí eu decidi E, fazer a viagem para lá. E só daí depois tinha que ver como que seria. Mas para fazer uma grande reportagem, tu tem que ter um. Se sai de Navegantes ali, pega ou Floripa, pega um voo, chega lá em Lima, de Lima para Cusco, vai ver Machu Picchu e volta, não é a mesma não é a mesma aventura que. coisa. Tem que Daí ser uma grande história, né? foi criando. E eu fui com outro amigo meu que daí também decidiu fazer uma grande reportagem fotográfica. Ele fez as fotos e eu fiz a parte Que legal. de texto do livro. Né? Uhum. E conta alguns detalhes aí pra galera saber, Fer. Daí o do título, cara, daí ficou assim, a gente foi de Itajaí, beleza, vou colocar de Itajaí a Machu Picchu. O primeiro nome, quando eu terminei, quando eu me formei, que ele foi meu projeto de conclusão, era Rumo a Machu Picchu, alguma coisa assim. Mas Tá. daí, isso foi em 2006, cara. E eu fui publicar esse livro em 2012, 6 anos depois que eu. Ah, então você fez o trabalho de conclusão, mas não publicou, né? Não publiquei, Na ele ficou na época. gaveta. Daí, depois disso, Uhum. eu fiz uma pós-graduação em jornalismo literário. Eu mexi em Aham. praticamente todo o livro, porque muita coisa que eu aprendi, eu falei, pô, eu posso usar muito isso no meu livro. Uhum. Porque quando eu Fez uma viajei, revisão. eu até viajei com gravador, mas gravador eu devo ter usado 5 segundos. Eu não consigo, cara. Essa live está sendo a primeira da minha vida, É. porque eu com câmera e áudio não funciona. Não, mas Daí, vai acostumar, vai acostumar. Que vamos ver. contar e ouvir história de viagem é muito bom, cara. Daí eu levei um caderninho, cara, e todo dia eu chegava, não importa quão cansado eu tivesse, eu chegava no albergue, eu escrevia tudo que eu tinha vivido aquele dia. Então isso eu tenho. Fiz uma história de boa, digamos assim. Não, agora voltou já. E daí tinha que achar esse. Porra, eu tô enrolando pra caramba, né? Tinha que achar esse título pro livro. Daí eu comecei quando a gente foi fazer a imagem da capa ali, que foi um primo da minha esposa que fez, inclusive, o Rafa,
eu comecei a olhar o trajeto que eu fiz e, por curiosidade, medi a distância, né, entre uma cidade e outra e Uhum. tal. E daí botei numa planilha, comecei a somar aquilo, cara, no final deu assim, 4.312, alguma coisa assim, quatro mil Aham. e trezentos e alguma coisa. Eu falei, em algum momento eu dei uma volta a mais para arredondar para 4.321, Aham. né? Que daí fica uma contagem Sim, regressiva e daí exatamente. deu o nome pro livro. Eu revivi o livro agora, cara, porque eu reeditei ele, eu não tenho ele impresso aqui, deve estar lá embaixo, mas eu Uhum. coloquei ele na Amazon. Daí eu Ah, que reescrevi, bacana, editei de cara. novo para formato Kindle e tal, então É, consegui, acabei relendo. A gente é sempre de ficar se julgando e é, de achar defeito, né? Mas, porra, foi bom reler e relembrar de tudo isso, dessa experiência aí. com certeza. Então ele tá à venda, Fer, para quem quiser? Tá, eu Tá na coloquei, eu acho Amazon? que tá o link na. Deixa eu mostrar aqui, ó. Mas não é um livro físico. 4321 O livro físico eu tenho de muito, a minha Itajaí mãe tem Machu caixa, Picchu. assim, só que eu Aham. nem sei como é que faz essa logística aí, mas ele para Sim, formato mas daí a galera compra em para e-book, ele Kindle, tem. né? PDF também. Eu acho que tá. Cara, eu coloquei um preço simbólico lá até para poder entrar nesse universo da Amazon aí, ver como é que funciona. Legal, legal demais. Muito bom. Então, depois você deixa o link, manda o link para mim, que quando esse Mando, vídeo for pro YouTube, eu coloco na descrição. pode deixar. Tá, Aí o eu pessoal acho que, que tá né, na que vê a minha. live Tá no link já na entra bio lá ali. e Link na bio do tá na blogueiro. tua bio? Ah, então fechou. Então sigam aí o Fer e quem se interessar pelo livro, que é, meu, é muito da hora, já entra lá também. E é bem E, fininho, né, cara? O livro é uma. Porque ele foi para ser uma grande reportagem. Então, uhum, fica nesse meio do caminho. Não é um livro gigante. E relato de viagem não tem como ser muito grande também, né? Porque começa a se perder. E uhum, por isso que ele é bem fininho. Ele tem 60, 70 páginas. legal. Não, muito bom, cara. E no Peru, cara, tem alguma história bacana que você lembra? Aliás, deixa eu pegar. Eu vou falando contigo e vou desarrumando todo o escritório aqui para mostrar. Olha o que eu tenho aqui, cara. Isso aqui você vai reconhecer e com certeza você gostou. Uma Inca Cola? Cara, Vazia porque eu não tenho maturidade para guardar isso aqui cheio, cara. como Eu é que falei, não, eu vou sai? guardar. Eu acho que eu trouxe duas ou três. Eu falei, uma eu vou guardar cheia. Não aguentei. Isso aqui é muito bom, o melhor refrigerante do mundo, galera. Não, e Quem daí não o cara conhece, vai tomar uma Inca Cola e amarelo, né, cara? tem cor de energético, né, cara? É a Muito bom. laranjinha, parece laranjinha. É tão bom que a Coca-Cola comprou. Né? Hoje é um produto da Coca-Cola, porque Não faz eles, muito tempo, né? Eu ouvi alguma coisa disso aí. segundo dizem, a Coca-Cola não conseguia vender mais que a Inca lá no Peru, então eles foram e compraram. Ah, eles compram tudo, eles compram chá, compraram, comprou tem tudo. marca de chá aí no Brasil, eles compram água, compram tudo. Tem, então, exatamente, tem um monte de coisa. Cara, eu não lembro de nenhuma, eu lembro de história engraçada, eu não, acho que não tenho, não lembro, eu lembro de alguma do Trem da Morte, lá no comecinho da viagem, Hum. porque tu chegou a fazer, como é que tu fez essa viagem? Tu foi para lá, mas tu foi por Não, eu terra, não? fiz, eu fiz pelo Chile, por terra. Eu fui subindo Mas não do. Bolívia ali, né? Fiz do. Não, eu comecei pelo Chile, entrei na Bolívia, e Uhum. daí depois eu entrei pro Peru, lá por Copacabana, na Bolívia, Copacabana, passei Puno, para Puno, exatamente. Passei Puno é para bem Puno, fui para Cusco. é, eu fiz isso aí também, mas eu para entrar eu fiz a Bolívia, né? Então eu fiz Aham. Corumbá. Bom, a viagem foi de carona aqui para começar, Sim, de caminhão, né? de caminhão. Muito E massa, porra, foi cara. uma experiência maluca porque a gente tava nessa, eu e o Leandro que viajou comigo. E daí a gente conseguiu uma carona, mas foi cada um em um caminhão. Que o cara falou: não, até consigo dar uma carona para vocês, mas estou indo eu e mais um outro caminhoneiro. A gente está indo até. Eles estavam indo até Campo Grande. Uhum. E daí ele disse: ó, mas vai cada um em um, e daí a gente não vai cobrar nada. Pô, não foi. Só que vocês têm que ajudar a gente a não dormir, que é a companhia do Uhum. caminhoneiro, né? Pô, mas Certo. chegava no momento da viagem, eu não aguentava, cara. Eu acordava com o cara dando um tapa no banco, assim, pra me acordar dele. Ô, parceiro, o combinado era não dormir, pô. É, Mas, pô, adiantou alguns. Ó, passou de 1.000 desses 4.321 quilômetros aí. Eu acho que um aham. bom pedaço foi Uma, foi uma essa boa viagem. carona.
E uma E, experiência cara, completamente diferente, né? e seria uma das partes mais caras, porque a Bolívia é absurdo de barato. Isso em 2005, não sei como Uhum. está hoje. Para você ter uma ideia, quando eu fui para a Bolívia, não tinha presidente. Foi antes Olha do só. Evo ainda. Aham. Eles estão numa confusão agora de novo, mas foi antes do Evo entrar. O prédio onde ficava o governo em La Paz estava todo apedrejado. Que A Bolívia loucura. era o país mais pobre da América, sem contar ali as Guianas e Suriname. Né? Sim, Não sei se ainda continua, acredito que não, que a Venezuela hoje esteja numa situação pior. provavelmente, é. Mas daí foi assim, a gente atravessou a fronteira, pegou esse bendito trem da morte, que na época ainda era muita a nomenclatura, assim, tinha que, o trem da morte, mas não tinha nada de assustador, assim. Tanto que no livro eu tento falar algumas das versões que me contaram, porque até hoje Uhum. para mim não ficou claro, porque é um mito, né? O trem da morte. Mas daí dali, eu acho que daí dali eu fui a Copacabana, que é a Cochabamba, que é o destino final do trem. E depois eu Uhum. fui para onde tu foi. Daí eu fui até Copacabana, onde tem as Copacabana. ilhas, né? Ilha do Sol, Ilha da Lua, daí Puno, que fica Isso. as ilhas Comi, flutuantes. comi umas trutas ali maravilhosas, cara. Pô, Pô, eu queria comer aquela truta lá todo dia, bicho. essa truta é famosa, cara. Eu acho que eu falo dela no livro, só que o meu pai é pescador, família de pescadores, e eu não como peixe, cara. Nada. Olha só, E daí eu não, pu- que doideira. eu não experimentei o prato mais típico ali da região. Sim, Mas mas, e daí mas daí foi bom, Urus e Puno, Ilha dos Urus, daí foi o destino tradicional ali, né? Cusco, Machu aham. Picchu e tal. Tô Mas, vendo uns comentários esquisitos aqui, meio escrito em árabe, sei lá o que, cara. pois é, também tô Enfim, achando, cara. Eu não sei se bom. alguém divulgou a live aí, sei lá, tem uma galera meio estranha, mas vamos deixar passar batido. Eu até tenho uma meia dúzia de amigos aqui, cara, da Jordânia, de algum canto aí, mas Aham. eu não reconheço essas letras ali, então Ah, não eu deve. também não sei ler, então. Ah, Pô, mas tem muitos, beleza. cara, tem muitos ali. É, pois é. Enfim, Massa El vamos Her, lá. Massa El Her. E aí depois, Depois da depois viagem depois dessa viagem do do Peru, livro, cara, eu acho que eu isso. fiquei um bom tempo. Ah, não, um bom tempo não, porque daí isso foi em 2005, 2006, e em 2008 foi quando eu decidi de novo ir embora, né? Agora eu vou Hum, embora de novo, vou a ficar segunda mais, vez. passar o resto da vida na Espanha. Daí fui e fiquei Aham. mais um verão, passei o verão todo lá e depois Na voltei. Espanha de novo. Daí eu fiquei só na Espanha. Legal. Travou, Barcelona? travou minha câmera aqui? Travou tua câmera, mas o teu áudio tá legal. A tua, pra mim, E- parece travada também, cara. Pera aí, eu vou tirar você aqui e vou te chamar de novo. Pera aí, Acho que essa Fer. galera de Dubai derrubou a gente. Deixa eu te chamar novamente aqui, pera lá. Cadê você? Pera aí, galera, que eu acho que o Fer caiu. Ele saiu aqui da live. Deixa eu ver se ele. Esperando um minutinho para ele entrar de novo e restabelecer essa conexão ali para ele contar mais. Vai contar muita coisa ainda. Ele vai contar. Aí, voltou. Eu já ia adiantar aqui, Fer, mas eu vou esperar mais um pouquinho. Não vou contar tudo ainda não. Vamos lá, tá reconectando aí. Vamos ver se volta legal. Aí, voltou. Voltamos. E aí você foi pela segunda vez para a Espanha. Ficou em Barcelona, não? Dessa vez eu fiquei. Eu fui para Barcelona, mas eu fiquei em Castelldefels, que é uma cidade. É uma praia que fica uma horinha assim de Barcelona, de trem. Certo. É onde mora o Messi, morava o Ronaldinho e tal, Uhum. mas não por isso, porque é que tinham os amigos de amigos que me indicaram que tinha um grupo de brasileiros lá, e daí eu fui. Entendi.
E fiquei daí... Cara, dessa vez eu fiquei uns 6 meses. Fiquei o verão todo e mais um pouquinho. Que legal. Trabalhei em quiosque de praia e... Aham. Mas também, cara, no final da viagem, no meio da viagem, tipo, agora dessa vez eu vou conhecer a Índia, vou pra Tailândia, vou pra tudo quanto é canto. Chegou no final, peguei e voltei pro Brasil, voltei pra casa. É, não aguentou prolongar mais um pouco a viagem. Não, não, e não era nem prolongar, eu tinha decidido que eu ia embora pro mundo, né? Mas. Sim, sim. Tu Mas teve disso é aí bom, já né? também, cara, ou não? Tu teve disso ou tu De chegou a falar morar que por. eu vou e não voltar mais. É. Não, cara, eu fiz um intercâmbio em 2001, mas assim, era intercâmbio, eu fui terminar o colegial na Alemanha. Fiquei em Berlim 6 meses também. Aí depois, durante a faculdade, eu fui para Big Bear Lake, na Califórnia. Trabalhei no ski resort lá, mas foi só durante o verão, aliás, nosso verão, inverno deles, né? Uhum. Por 3 meses, mas ainda estava na faculdade, não cheguei a trancar, foi durante as férias mesmo. Tinha data pra começar e E pra terminar, né? tinha data para começar e terminar, exatamente. Ah, mas eu tive outras piras, cara. Eu queria uma época eu queria muito, em 2009, 2009, eu comecei a mexer na papelada para ir para África do Sul. Tava louco para morar na cidade do Cabo. Que mais? Mais recentemente eu queria ir para Itália também, cara. Mas já deve fazer uns 3, 4 anos assim que eu tive essa vontade aí, mas passou. É, mas vamos lá. Chegamos no No cara, viajante já ou não? Ou tem alguma coisa antes ali? cara, daí chegou. O do Viajante foi 2011, né? 2011. Daí chegamos. Foi traçando um Só, caminho pro. só Aquele para o processo. pessoal entender. Fala, Só fala. para o pessoal entender aqui. Eu e Fer, a gente se conhece. A minha família, né? O meu tio, o meu primo, Eu acho trabalhei que conheciam você aqui. eu trabalhei na UAI, né? Que é da tua família. Isso, de Itajaí de Balneário. De Itajaí, De Balneário. de Balneário. Da beira da praia ali, da E Avenida Atlântica. sim, na Atlântica. E eu não conhecia o Fer, e isso, sei lá, que ano que foi que você trampou com eles lá. Cara, E foi daí antes em dessa 2002, foi antes da primeira viagem lá. olha, fazia bastante tempo. É. E daí, né, como por acaso, a gente entrou para um processo seletivo para entrar para o time dos Guias do Viajante, em 2011, como o Fer falou. E por acaso foram selecionados dois inscritos que moravam no Brasil. Eu acho que Um era sim. eu e um o Fer, e eram 4 meninas que moravam na Que Europa. moravam fora, isso. Né, eu lembro que o Zizo comentou que daqui ele Mas só o, tinha mas o pego Vitor, dois. né, que era o fotógrafo que ficava O Vitor, transitando entre os isso, ele, dois. ele rodou. Mas para atualizar o guia, fomos nós dois. E aqui eu E tava foi, com a daí passagem a gente. comprada já, né? Eu tinha a passagem É, comprada que talvez tenha ajudado nesse processo aí. Eu já estava indo para lá certo. para um assunto que vai ser logo depois do guia, que é a cobertura da Volvo Ocean Race, que eu Ah, também trabalhei legal. bastante. Mas eu emendei com o guia daí. E o. Cara, como é que. Eu nunca conversei assim sobre o processo seletivo dos guias ou viajante com ninguém. Com Aqui, ninguém que tenha passado por isso também. Como é que foi pra você, cara? cara, eu tinha esperança zero, cara, porque Hum. pelo menos assim que Só eles para o pessoal, abriram. desculpa, Fer, desculpa, só para o pessoal entender, a gente participou de um processo seletivo para fazer uma viagem para a Europa, para atualizar um guia de viagem. Então a gente estava, sendo pago ali para fazer uma das coisas mais legais que a gente E achava. Pelo era menos o para mim guia era que uma ainda é coisa a Bíblia, mais maravilhosa. e que chama da Bíblia do Mochileiro, né? Então todo A mundo que. Bíblia do Mochileiro, exatamente. Para quem não conhece, é uma Bíblia mesmo. Essa aqui é a versão antiga que a gente estava num papo anterior. Hoje, enfim, hoje é outro esquema, são 3 guias top só da Europa, fora os outros. Mas enfim, e aí, Fer, como é que foi para você, cara? Então, cara, é porque logo no início do. Eu fiz, assim que eu voltei para o Brasil, em 2000, ali em 2008, em 2009, eu fiz um curso de Travel Writer que o Zizo estava fazendo. Fez em São Paulo, fez em Porto Alegre. Uhum. E eu fiz esse curso no. Foi em Porto Alegre. E daí até
falei para ele do meu livro e tipo, não sei se tu tá publicando e tal, do livro que ainda não tinha sido publicado, que a gente acabou de falar. Sim, sim. Aí acho que mandei para ele como é que chama quando é o rascunhão, assim, mandei para ele olhar e tal, mas vocês devem receber O livro, boneco. deve receber livro de todo mundo, né? E daí eu fiz esse curso em 2009 e, cara, daí tá, beleza, aprendi a fazer umas coisas ali, a gente fez como se tivesse, tu faz uma espécie de mini guia de Porto Alegre. Uhum. E daí 2 anos depois eu trabalhava na RBS, no grupo RBS aí, que agora não existe mais, mas que era os jornais, afiliadas da Globo aí em Santa Catarina, né? E pintou essa oportunidade eu vi que no Twitter, em algum lugar, eles abriram o processo seletivo. Cara, e pelo que o Zizo fala, tinha não sei quantos inscritos ali, era muita gente, né? Era mais de 300, se não me engano. E daí era por etapas, né? Primeiro tu mandava um guia nos mesmos moldes de alguma cidade que tu escolhesse, de onde fosse. Uhum. E depois acho que eles iam começando Depois a tinha fazer. foto, tinha várias coisas. E daí tinha Eu lembro uma que foi entrevista. Eu lembro que foi. Uhum. Até ir para lá para Porto Alegre Até para ser entrevista com ele, selecionado. basicamente. É. Mas Uhum. ele Eu lembro que foi um baita desafio porque eu morava em Tupã nessa época. E, cara, Tupã, assim, hoje é uma estância beijo, turística. Tati. Vai lá, desculpa aí. Tupã não é. Não, imagina. Tupã não é é uma estância turística, mas assim, não é Tupã ainda é parque. né, Tupã um é parque. grande. Tupã é parque. Não é um grande destino, digamos assim. E falou, pô, façam como se fosse deu umas dicas de restaurante, de atração turística da tua cidade e tal, não sei o que lá. Eu falei, cara, tá, como é que eu vou fazer? E no final ficou super legal, porque Tupã tem uma tradição indígena, e aí tem uma aldeia lá que ainda existe até hoje, eu visitei recentemente de novo para fazer um vídeo para o YouTube, e isso entrou naquela fase de seleção. Foi muito massa. Tem mais gente pedindo oi aí, Oi, Fê, ó, Ju. Beijo. Juliana aí. E foi um baita desafio. Eu lembro exatamente onde eu estava quando eu li o e-mail. O Zizo mandou um e-mail desse tamanho, ele gosta pouco, né, de escrever, um e-mail gigante. Eu lembro ele falando, né, foi o e-mail final, assim, que eu lembro que ele dividiu a galera por cores. Que é a galera vermelha, que não ia entrar no projeto, a galera laranja, que podia ficar em stand-by, mas ainda não seria o momento, e a galera verde, que tinha ali grandes chances de já embarcar nesse projeto. Cara, eu lembro que eu fui lendo linha por linha, assim, e clicando com o mouse devagarinho para baixar até chegar na minha cor, Ah, cara. Eu ele foi respirei dando o nome de fundo. todo mundo? Pô, eu não lembro disso, cara. Não, era por cor, ele não dava o nome. Aí no final dava sua cor inclusive eu tenho um post no blog Viajante Inveterado que eu falo isso e tá o e-mail dele na íntegra. Pô, E aí tá lá, vou resgatar sua isso aí. Eu cor não sei se eu acho que eu não usava o mesmo e-mail que eu uso hoje, mas eu vou correr eu atrás. Esses dias eu vou. queria ver o Não, é blog muito que a gente legal. fazia, porque a gente tinha um Uhum. blog, né, cara? Tinha um blog, eu acho que não tá mais no ar. Não tá, eu procuro direto e não acho outro, que tinha histórias legais lá. Tinha Pô, uns relatos bem bacanas. eu não fiz, eu morava em Balneário na época, Balneário Camboriú, mas eu não fiz de lá, porque é difícil, era pelo menos, é difícil escrever sobre Balneário para o público mochileiro, né? Então eu fiz, eu acho, sobre o Utrecht, na Holanda, que é uma cidadezinha que é... Sei. Bom, tu sabe, né? Pertinho de Pertinho de Amsterdã ali. Amsterdã. E daí eu tinha muita informação de lá, porque eu gostei muito da cidade. E daí Legal. eu escrevi sobre o Utrecht, mas, cara, foram várias etapas, assim. Daí teve uma entrevista com uma assessora dele lá, a Via Cristina. Skype. Uhum. E daí depois... Calma aí, só um pouquinho. E daí depois ele chamou para uma ida lá para Porto Alegre, para entrevista pessoalmente, só que sem a certeza que tava garantido, cara. Exatamente. E daí ele chegou assim para mim, cara, eu preenchi, porque daí eu tinha sido pré-selecionado para o sul da França, Portugal e Espanha, né? Uhum. Porque o meu inglês era complicado. Era zero em inglês. Era uma das maiores
dificuldades e decepções que eu tinha de estar nos albergues, assim, tanto na Espanha, em Portugal, com gente do mundo inteiro, a galera conversando, se divertindo, e eu, cara, não sabe tu ficar olhando assim, não entender nada do que estão Aham. falando. Não poder interagir ali. Eu tinha o inglês de colégio, mas era nada. E daí, no que começou a entrevista, os diz, tal, cara, o escritório dele era perto de um dos estádios ali de Porto Alegre, estava rolando o jogo, a rua, uma loucura. Era um domingo à noite, ele Imagina. me chamou para entrevista. É. E daí eu fui lá dele assim, e esse teu francês aqui, 2? E começou a falar francês, je parle, sei lá o quê. Eu falei, o quê, É. cara? Não entendo nada dele. Então teu francês é É. 0, não é 2, pô. Ali já começou, eu falei, cara, se o bicho fizer qualquer pergunta em inglês, eu tô fora, tô É. eliminado. Daí eu já emendei um espanhol com ele, porque eu tinha morado na Espanha, daí comecei a falar espanhol, ele, não, Sim, tá sim. bom, vou aproveitar a tua passagem, isso e aquilo, e tu tá selecionado. Legal. Massa. O meu roteiro com ele, ele falou, bom, Viajou a bem, gente né, vai cara? decidir. Tu trabalhou em Viajei. dois, três Eu volumes, né? fiquei, eu fiquei, eu fiquei três meses. Foi atualização do 9, depois 9 e 10. A gente inseriu alguns países que nunca tinham entrado para o guia, que foram os países bálticos, né? Estônia, Letônia, Lituânia. Foi um baita desafio para mim, foi muito legal. Aí eu insisti para fazer Rússia, que já tinha, eu lembro que naqueles primeiros guias, se não me engano, nesse aqui antigão tem. E depois ele tirou a Rússia. Porque não tinha, Porque era, não tinha, eu porque ia era, falar, não tinha quase, porque era ele tirou muita capítulo, coisa, cara. porque era capítulo muito grande e tal, e quase ninguém ia. Daí eu falei, pô, Zizo, vamos colocar a Rússia, cara, né? Insisti um pouco com ele. Aí depois ele acabou fazendo de todos, né? De todos os países, vieram os 3 volumes. Eu participei de 2, na verdade, que foi o norte da Europa, É, uma parte os Bálticos ali, a Rússia, né? Uma parte do leste. Polônia eu fiz também. tem um Alemanha, volume que eu acho que é só Alemanha eu teu, né? dividi com alguém. Oi? Tem um volume que é basicamente teu e do Zizo, né? Acho que só tem viagens minhas e do Zizo. Que eu acho que é esses que estão os Bálticos, Rússia, acho que é isso. Tem mais, acho que é o norte da Europa todo ali. Tem mais alguma coisa que ele fez também. Os países da Escandinávia eu fiz todos também. Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia. Foram 10 países no total, cara. Foi um trampo bem massa. É, deu para conhecer coisa pra caramba. Além daquela do primeiro mochilão que eu já tinha feito. Que o primeiro mochilão eu também fiz com o guia do Zizo. Então, cara, era um sonho pra mim, saca? Eu já falei isso pra ele, uma live que a gente fez aqui, inclusive. Que, pô, era um baita sonho fazer parte do time, escrever, pô, um guia de viagem. É o sonho de todo mochileiro, né? Ou Não, e pelo o que a menos de gente grande ouvia, parte né? dos mochileiros. Porque eu chegava me apresentando nos albergues e restaurantes e tal. O meu trabalho é esse, eu vim aqui só para conhecer. E além daqueles albergues que a gente ganhava hospedagem, mano. E Uhum. daí os caras assim, tá, mas, porra, vocês estão ganhando para fazer isso aqui? Vocês têm o melhor emprego do mundo, o que é isso? É... E foi engraçado que você falou isso, que antes de eu fazer essa viagem, eu registrei um domínio e era exatamente o melhoremprego do mundo.com.br. Só que eu não consegui manter, cara. Eu coloquei acho que alguns vídeos só da viagem que eu publiquei e na época, pô, deixei passar essa oportunidade. Era para ser um blog de viagem na época, isso em 2011, tava blog de viagem na internet era mato, né? Aliás, É, não tinha nada. Hoje é mato, hoje você acha por tudo. blog de viagem e canal no YouTube de quem vem morar aqui no Canadá. Também, tem Também. muito. Então, o cara chega no Canadá, a primeira coisa acho que é fazer um canal no YouTube, tem que fazer. Pode crer. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui para você, Fer. Aqui, ó, Rico Arruda. Meu Vai irmão, contar da melhor hospedagem que tivesse durante o guia? porra, isso aí fez eu quase desistir de continuar o guia, cara, porque Ao eu acho que eu não perrengue, ao ia. perrengue. Não, é porque ele tinha ido. Ele realmente ele foi embora para ficar um ano. Ele foi fazer mestrado lá, trabalhava no Benfica. E daí. Legal. Tanto que eu fui para Madrid e os passes de trem que o Zizo mandou ainda não tinha. Ele não tinha enviado ainda. Daí eu dei o endereço dele. Então, a primeira viagem até Lisboa eu fiz. Na verdade, eu fiz tudo armado para eu poder chegar e já reencontrar com ele, né? O meu irmão tinha ido para Uhum. lá.
Cara, eu não lembro quando que ele foi no começo de 2011 ali, antes até do Uhum. aniversário dele, eu acho. E daí eu reencontrei com ele em Lisboa, e Lisboa virou meio que o meu QG, assim, para espalhar para o resto da Europa. Então, dali eu fiz o Entendi. Porto, depois voltei para Madrid, depois voltei para Lisboa para poder ir para o sul da Espanha, para Sevilha, para Granada. O que mais que tem lá? Isso da Espanha, região, como é que chama? Córdoba, Tem- Andaluzia. Andaluzia. Córdoba, Sevilha e Granada. Foram os Você três percorreu lugares que o tudo ali guia, que o também. guia, que o guia pediu, porque eu tinha 50 dias só. Uhum. A minha viagem ela tinha data para começar e eu tinha que terminar naquele período que era quando começava a Volvo Ocean Race, que sairia de Alicante em Uhum. novembro, por aí. Então, eu tinha que terminar naquele período para estar lá, porque a minha esposa ia cobrir a largada dessa regata de volta ao mundo. Sim. Ela trabalhava numa televisão, na Band, na sucursal da Band, e ela ia cobrir a largada em Alicante. Então, eu fiz essa viagem para encontrar com ela lá. Então, eu tracei meio que o mapa para coincidir isso aí. Entendi. Então, eu coloquei, tipo, o Zizo falou, ó, essas são as cidades que tu precisa cobrir, não tem como abrir mão, e inclui o que tu quiser aí no meio. Eu incluí Uhum. pouca coisa. Eu trouxe de volta San Sebastián, que ele tinha tirado do guia, que para mim é um dos melhores lugares nesse mundo. Eu fiz um dia do Caminho de Santiago, que é um sonho ainda que eu tenho de Legal. fazer todos os dias, né? De fazer o Com caminho certeza. completo. Fazer completinho. Uhum. E coincidentemente, porque Isso eu também não fiz, quero fazer também. a gente no nosso, pelo menos era o padrão que a gente tinha, né? Tanto o meu trabalho quanto o teu, imagino, que era mandar e-mail para os albergues e ver onde a gente conseguia hospedagem de graça para poder Exatamente. cobrir aquela cidade. E eu consegui eu mapeei assim Compostela para pegar um fora da cidade, para pegar pelo menos uns 20 a 30 quilômetros fora, para eu fazer o último um dia de caminhada, assim. Uhum. E valeu, cara. Pô, caminhar quase 30 quilômetros num dia foi bem complicado. Mas o que eu achava interessante também essa forma de conseguir a hospedagem, que a gente mandava o e-mail, né, e deixava bem claro ali que os albergues participantes eles entrariam no guia, mas claro que a nossa avaliação era completamente, como é que eu posso dizer, completamente independente, não é porque você está me dando hospedagem que eu vou falar bem de você, né? Era, pô, se o albergue era legal, o albergue ou o hotel, se era legal, beleza, a gente comentava que era legal, mas se era ruim também, você tinha que falar que era ruim. Pô, eu não Né? peguei Essa quase sim, perrengue, cara. Eu não peguei quase é, nada ruim, assim. Os ruim. lugares que eu Uhum. fiquei. Pô, teve um Os que lugar que eu. aceitavam também já sabiam que eram bons, né? Por É, isso que eles aceitavam e deixavam a gente ficar. cara, e para não dizer que eu não burlei um pouco o, o esquema, o sistema, tinha um amigo meu, o Japa, ele tinha ido numa cidade que eu não lembro o nome agora, não vou lembrar, mas entre Nice e Cannes, ali, a região de Nice, Cannes, Mônaco, no sul da França. E daí ele falou, ó, eu fiquei nesse lugar. E daí eu mandei e-mail pro cara, falando, ó, eu sou do guia, assim, Uhum. assim, assado. Cara, o bicho me deu um quarto que entrava, eram duas suítes, assim, e de frente para uma praia. Tipo, como se fosse aí na Atlântica, em Uau. Balneário. Daí eu Uhum. me obriguei, eu escrevi sobre a cidade, eu acho até que o Zizo conseguiu colocar só Mas é uma cidade que ninguém vai. Que Uhum. vai os milionários ali, porque ela tem muita marina e tal. É uma Mônaco, só que eu acho que para quem não consegue botar o seu barco lá em Mônaco, vai para essa Tem cidade. essa segunda E daí opção ali. eu usei um pouco a estratégia do viajante para poder pegar uma hospedagem Tá certo. nesse lugar. O meu Não, mas maior é válido, é perrengue era válido. restaurante, cara. Restaurante, eu mandava o Hum, mesmo e-mail falando que eu estava indo para avaliar e sim. tal. Mas poucos responderam. Só aquele em Madrid, não sei se tu teve naquele do Hemingway lá, o El Botín, Sei. que é o Não, restaurante não mais fui, antigo do não mundo. fui. Pô, É, não o cara fui. me deu entrevista, daí filmei e tal. Que Esse aí legal. foi muito bacana. Já tem um apelo mais turístico, né? As pessoas já procuram. Porque naquela E era o época cara que também não é podia dar a igual mínima, hoje. assim. Ele podia, cara, o que eu quero com um guia de viagem no É, Brasil? Eu não vou ignorar, mas não, o dono mesmo sim. falou, contou a história dos tios dele, que Uhum. herdaram do tataravô, sei lá de quem. Com restaurante, cara, no começo eu mandava e-mail, mas restaurante com e-mail já é difícil.
na época não existia Instagram, Facebook era, cara, não era igual hoje. Essa experiência ia ser Era, muito era, diferente era hoje, né, bem. cara? Não, sem dúvida, mas eu acho que foi melhor na época que a gente fez, cara. Eu acho que foi muito massa. Que Não, não tinha tanta tecnologia envolvida. é. Hoje é tudo muito fácil, hoje é tudo muito tranquilo. O tanto que hoje ele E já dos nem atualiza restaurantes, mais. como você falou, quase ninguém respondia. Você mandava, sei lá, 50 e-mails para ter uma, duas respostas. Eu larguei mão. Aí eu desencanei. Falei, não vou O ficar mandando restaurante e-mail para eu não consegui restaurante, não. quase nada mesmo. A maioria ou É, negava ou dizia que ou ou não nem respondia respondia. mesmo. Exatamente. Agora o Muitos albergue eu você nem fiquei. tinha e-mail, você procurava no site, eles nem colocavam e-mail. Era telefone, pra gente que estava sempre em deslocamento, aí não tinha É. como. Agora os albergues, hotéis, hostels, cara, foram 50 dias de viagem, eu não paguei para me hospedar em nenhum dia. Eu ganhei todos. Eu também, nos 90 dias, eu fiquei, se não me engano, foram 86, 87 noites. Eu lembro que eu tive que pagar três ou quatro, mas foi assim, que eu cheguei em cima da hora, porque eu tive que adaptar o roteiro em cima da hora ali, tive que fazer uma mudança rápida, não deu para mandar nada previamente, e não tinha um gerente na hora e tal, alguma coisa Uhum. assim. De resto, foi tudo muito bem recebido. Agora, Fer, vamos correr para o Canadá, cara, que a gente tem acho, 14 minutos só. Pois é, O já tempo vai voou aqui nesse papo. tomando uma água, uma aguinha aqui. Depois disso, você nem falou da Volvo Ocean Race ali, não sei se você ia comentar alguma coisa. Não, a Volvo Ocean Race foi é tipo a Fórmula 1, que eles chamavam na época da Fórmula 1 de Sobre veleiro, o mar, sobre as águas. né? Que ela dá a volta ao mundo mesmo, ela escolhe algumas stopovers. Uhum. E Itajaí, inclusive. Itajaí foi, desde que foi, não deixou mais de ser, assim, porque a cidade abraçou mesmo a regata. E daí, como Exatamente. a Itajaí ia receber essa regata, eu trabalhava num site específico da RBS e trabalhava meio que sozinho, assim. E daí comecei a cobrir, porque eu gostei bastante do tema. E daí tinha um concurso, esse concurso que a Rafa foi, que a minha esposa foi para cobrir a regata lá em Alicante, a largada. A RBS, por ser filiada da Globo, aquela coisa não podia participar, porque ela não pode aceitar prêmio de ninguém. Tanto que isso foi motivo da Uhum. minha demissão da empresa, inclusive. E daí eu fui por conta própria, cobri a largada em Alicante, continuei cobrindo, e daí o organizador acabou me chamando e me convidando para cobrir a stopover de Abu Dhabi. Que também, se eu não tivesse acontecido isso, era capaz de eu nunca ter conhecido esse lugar, né? Que eu pude conhecer Abu Sim, olha que Dhabi, legal, Dubai. cara. É. E daí, depois disso, eles me convidaram para ir para Auckland, na Nova Zelândia, mas daí eu passei o convite para a empresa falou que não, que eu já tinha recebido um convite que eu não poderia mais ir. Hum. E teve a de Itajaí e depois teve mais uma em Lisboa. E daí em Lisboa o coordenador lá me chamou e falou: o convite é esse, tu trabalhou, isso e aquilo, e a gente tem um convite pessoal para te fazer para ir para Lisboa. E daí eu falei: não, mas provavelmente a empresa não vai aceitar porque a empresa tem uma política dela. Ele: não, mas o convite é para ti, não é para a empresa. E daí eu pedi algumas Hum. folgas, porque era feriado e tal, e fui para Lisboa. E daí, Certo. lógico que se meu irmão ainda morava lá, estava vindo para cá. Daí descobriram que eu tinha aceitado um convite. E quando Uhum. eu cheguei no Brasil numa terça, na quarta, eles falaram: tu não faz mais parte dos planos da empresa. Uhum. Mas, cara, Mas valeu. eu faria de Tudo de novo novo. 10 vezes, cara. Eu não Legal. troco uma Não, viagem uma com o emprego. experiência, né, uma experiência Eu já tinha conhecido realmente Lisboa, única, né, cara? mas eu iria de novo, não tem problema. Sim, Vamos pular para o Canadá, então. legal. Que isso aí foi tudo Vamos. entre 2011 e 2012. A gente já está em Tá, 2020, cara. pois é. Passa voando. Então vamos pro Canadá, cara. Quando é que você chegou no Canadá, Fer? Como é que foi essa história de mudar com a família toda aí? Então, cara, a gente foi. Eu fui com a Rafa e com o Antônio, tinha 10 meses, cara. Meu filho hoje está com 4 anos e meio, ele tinha 10 meses. A gente foi para Orlando, numa viagem da Caiorra, que é uma escola de dança que tem em Camboriú, que a Rafa dançava, dava aula e tal. E Aham. daí eles foram se apresentar na Disney e a gente foi para lá. E daí ali pintou aquela vontade assim, cara, será que não seria uma alternativa a gente ir embora, morar em outro lugar e mostrar esse mundão aí pro Antônio também, né? Sim. Eu sempre repeti isso, cara. Cara, o mundo é tão grande para eu achar que eu vou ficar numa cidade lá e
eu descobri tarde, mas eu sempre fui incentivado pelos meus pais para viajar. Minha mãe é louca por viagem, meu pai é desses de pegar o carro. Eles agora não pode, né, com essa situação que tá aí. Mas eles Pois é. são de entrar no carro e sair, cara, assim, sem rumo. Então, vira e mexe, eles só definem um lado. Ou vão pro lado do Rio Grande ou vão pro lado do Paraná. Eles moram em Santa Do Catarina. Paraná. Uhum. Então, eu tinha isso de fazer o Antônio crescer no No mundo, ambiente assim. assim. Uhum. E daí a gente viu todas as dificuldades que os Estados Unidos têm com essa questão, mesmo se tu for para estudar, os Estados Unidos é mais limitado, né, para permitir que a pessoa vá para estudar e consiga visto para trabalhar, porque não tem como ir só simplesmente ir, se jogar no mundão. Quando eu era moleque sozinho, eu fui, cara, trabalhei legal, não vou Uhum. negar, não incentivo ninguém, mas era a minha molecada, Rolou, né? né? Na época rolou. Uhum. E também não condeno quem faça, porque cada um sabe da sua vida. E daí a gente, pesquisando, percebeu que o Canadá era uma alternativa. E daí eu estava pesquisando para a área de turismo, eu queria fazer turismo, por N razões, né? E o Uhum. Niagara College, que é aqui da região de Niagara, onde eu vivo agora, era um dos expoentes assim na área do turismo. No fim das contas, eu acabei mudando de área, mas eu mantive a região. E eu cheguei aqui em agosto de 2017. Então, esse ano faz 3 anos que a gente está aqui. A gente já foi todo E ano para o como é Brasil para que. visitar a família, É, mas a base é aqui agora. que legal, cara. E como é que foi a adaptação de vocês? E porque acredito que o Antônio foi tranquilo, né? Porque ele era muito pequenininho. Ele veio Então, para para ele foi cá, mais. Acaba sendo mais fácil para criança, né? Sempre mais fácil. ele comemorou, os 3 últimos aniversários dele foram aqui, né? Ele comemorou o de 2 anos já foi aqui. Ele, cara, ele não tinha nem 2 anos. Então, para ele só via de uma hora para outra, estava longe, talvez, das pessoas que estavam É. mais perto dele. Sim. Mas a gente não fez isso também numa puxada direto, assim. A gente decidiu que em 2017 a gente viria para ficar 4 meses. Então, a gente veio em agosto para voltar em dezembro. Certo. E em dezembro a gente ia decidir se a gente ia voltar para cá ou não. E essa foi a conversa tanto para a gente quanto para a família. E a gente, quando se despediu em 2017, a gente falou: ó, a gente vai ficar 4 meses e daí a gente vai decidir o que a gente vai fazer. E daí foi. Dessa forma, talvez tenha sido melhor, mais fácil de adaptar tanto a saída, né, aquela despedida lá, quanto agora. Daí foi. A gente veio em 2018, ficou esse ano todo, voltou para lá. E agora a gente já se vê Entendi. mais aqui, né? E agora, daqui um mês e meio, mais ou menos, vai nascer nosso próximo Bacuri. Pois é. Mais um viajante aí a caminho. Esse já nasce no mundo daí, né? Esse já nasce Que legal. sem terra firme. Mas. E o inglês bombando agora, né, Feira? Agora não teve como. Cara, eu vou continuar, acho que o resto da vida É, inseguro, cara. Eu acho que a minha língua é o português e eu me é, sinto muito seguro em espanhol. Eu falo espanhol solto, sei. assim. Até pela proximidade do português, talvez. Mas o inglês eu Uhum. sempre sou pé atrás. Tanto que eu fiz inglês antes de começar. Eu terminei a faculdade aqui, né? Fiz um college. Uhum. Mas eu precisei fazer inglês antes. Porque chegar dentro de uma sala de aula e já começar a ter aula em inglês, um idioma que para mim ainda era bem difícil de assimilar as coisas. Eu não vou te É, dizer que... Cara, eu estava até essa pandemia estourar aí, eu estava trabalhando de Uber. Trabalhava num restaurante aqui também. E conversando o tempo todo. Então, eu não passo mais aquele perrengue que eu passei em 2002 e em 2008, de ver as pessoas sim. conversando, se divertindo e interagindo. E eu parecia um... Cara, era uma frustração que é difícil de explicar. E é aquilo que eu falo para todo mundo, que sempre que eu incentivo quem puder fazer, e principalmente o inglês. Não tem como fugir que o inglês é a língua. É, Tu foi para tudo quanto é canto aí, Lituânia, Namíbia, sei lá onde, e tu eu falava acho inglês. que inglês e espanhol, cara, É você fácil. consegue viajar o mundo inteiro, Fê. O mundo inteiro. Igual eu falei pra você, eu fiz intercâmbio na Alemanha, eu já fiz curso de italiano também, mas são idiomas muito específicos, né? E o inglês e o espanhol, eles são muito abrangentes, cara. Pô, toda a América Latina, né? Mais um pedacinho da Europa. E o inglês não tem limite, é o mundo todo. Então, pô, Tailândia,
Laos, Camboja, qualquer cantinho da Ásia que você vai lá, a galera fala inglês. É. Então não, realmente resolve, ajuda muito. Eu vou. Fer, a gente tem 5 minutos. Nós vamos correr contra o tempo aqui para responder umas perguntas que a galera Vai lá. deixou. Porra, É, eu fui me enrolando nas outras aí, mas vamos que vamos. não, é que o papo fluiu, o papo foi bom pra caramba, cara. Estão perguntando aqui, ó. Qual operadora de celular e TV a cabo tem melhor custo-benefício aí no Canadá? O que você poderia falar sobre isso? Tem Cara, alguma eu uso uma das indicação quatro. bacana? Eles chamam, eles dizem que tem três, quatro grandes aqui. Eu uso a Bell, que é uma dessas grandes empresas, como se fosse a TIM, aí, Vivo, essas coisas. É que no Brasil eles Uhum. têm Vivo, TIM, Claro e mais alguma. Só que aqui, além das grandes, eles têm as menores, que oferecem um preço mais baixo. Só que talvez eles te oferecem muito mais, o pacote de dados é muito maior, mas o alcance não é tão grande. E eu consegui um plano legal nessa Bell e é a que eu uso. TV a cabo não tenho TV em casa. Tem TV para Beleza. Netflix, Sim, sim. É o que eu ia falar. Hoje em dia o Netflix pro Big supre aí, Brother né? pirata aí, né? É. Deixa eu ver aqui mais. Valores médios de aluguel. A gente esqueceu de falar onde é que você mora. Você mora em Toronto, É, né? não, eu moro em Welland, que é É. uma cidade. Cara, aqui é bem interior. Então, Hum, fica em Niagara Region, que é a região de Niagara Falls, do hum. Pica-Pau ali descendo no barril. Sim. Mas Clássica. o preço que eu falar aqui para Toronto, eu acho que tem que multiplicar por dois. Toronto, É outra Vancouver e coisa. grandes centros vai ter que multiplicar e eu não tenho como, não sei como é. Aqui, um Tá. apartamento de 2 quartos é na faixa de $1.000 por mês, para mais. E casa Uhum. de 1.600 a 1.800, uma casa. A gente mora em casa hoje. Aham. Mas é por aí. Não. E eu já sei de gente que vive em Toronto em um quarto e paga 1.500, sabe? Bah. Como toda grande cidade, né? Tem É, seus prós e seus contras. porque Deixa eu aqui é ver uma mais região uma aqui, ó. de faculdade, né, de college e tal, Hum. mas ainda é considerado interior. Mas a gente não troca aqui É, por grande centro tão logo, não, cara. Eu não legal, sei mais viver tranquilo. em cidade grande, né? Uhum. Tu chegou a morar em Eu São também não Paulo também, gosto não? muito. Não, não. Uma cidade grande que eu morei foi Berlim, quando eu fiz intercâmbio. Só que, pô, você tá na Europa também, não dá para comparar com uma cidade grande aqui no Brasil, né? Ou como aí no Canadá também, enfim, deve ser mais É, parecido com a Alemanha. cada ida para Toronto vou até lá. Hum, Às vezes vem alguém aqui visitar, a gente vai levar para os pontos turísticos, ou vou para fazer alguma coisa que tem que fazer, mas eu já fico contando a hora de voltar, porque eu sei que eu vou ficar preso no é. trânsito, por exemplo, que aqui não tem Tem isso. exatamente, Aqui não tem. exatamente. Mais uma aqui para terminar sobre o Canadá, ó. Se é muito difícil achar imóveis para compartilhar com outros moradores pela internet. Acho que essa galera que vai de intercâmbio quer dividir uma casa, um AP, enfim. É difícil isso? A escola ajuda? Como é que Aqui funciona? o college ajuda. O college tem um site específico ali só para isso aí. A pessoa pode fazer esse serviço tanto direto com o college, tu paga um valor específico, o college tem os parceiros ali, e geralmente já tem refeição, já tem café da manhã e janta e tal. Ou tem alguns sites que eles indicam para a pessoa procurar e dividir. Mas as Legal. experiências que eu tenho de amigos aqui que dividiram com pessoas que não conheciam e tal, não. Hum, É porque, cara, o público daqui, a grande maioria, já vem em família, assim. Então, quando chega para dividir, é mais difícil, né? tá, diferente da realidade da Europa, assim, que vai E da muito, realidade de Toronto, muitas pessoas vão para muita lá porque galera vivem sozinho. avulsa, assim, né, digamos. É. Não, Entendi. pelo menos para minha região, aqui para a região que a gente vive, muita família mesmo. Família chegando. Tava sem bateria. Opa, Tanto que a gente criou uma grande família voltou. aqui. Hoje a Legal. gente tem um vizinho aqui que a Rafa hoje comentou que estava com um desejo de pão francês. O vizinho veio trazer um pão francês em É. casa. Que loucura, que coisa boa. Feira, a gente tem Ontem a 20. gente recebeu uma caixa de fralda, cara. Tipo, é nesse Que nível, assim. doideira.
Que massa. Ah, assim é bom. A gente tem 15 segundos, cara. Queria te agradecer de novo e agradecer todo mundo que ficou nessa live até agora. E, Obrigado. pô, Cara, meu tudo de bom perfil aí tá pra aberto aí vocês. para quem, se alguém tiver alguma dúvida, o perfil tá aberto, sempre vai estar.